Definir a ditadura militar como um período da política brasileira em que os militares governaram o Brasil. Esta época vai de 1964 a 1985. Caracterizou-se pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura e perseguição política e repressão aos que eram contra o regime militar. A ditadura militar foi implantada dia 1º de abril de 1964 no Brasil, quando o então presidente João Goulart foi derrubado pelo exército com apoio de políticos importantes como Carlos Lacerda e José Magalhães Pinto. Esse golpe militar aconteceu em 31 de março de 1964. A vaga foi ocupada por Castelo Branco, porém a ditadura endureceu com a eleição do novo presidente Marechal Costa e Silva, o verdadeiro início dos anos de chumbo. O governo de João Goulart foi marcado pela abertura às organizações sociais e por realizar reformas no país que vinham de encontro com a população mais pobre. Todos temiam uma guinada do Brasil para o lado socialista. Vale lembrar que, nesse período, o mundo vivia o auge da Guerra Fria. Este estilo populista e de esquerda chegou a gerar até mesmo preocupação nos Estados Unidos, que, junto com as classes conservadoras brasileiras, temiam um golpe comunista. Goulart começou a ser acusado de estar planejando um golpe de esquerda e de ser o responsável pelo desabastecimento que o Brasil estava sofrendo. No dia 19 de março, conservadores organizaram manifestações contra as intenções de João Goulart. Milhares de brasileiros saíram às ruas do centro de São Paulo, fato que ficou conhecido como Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Para evitar uma guerra civil, Jango deixa o país refugiando-se no Uruguai. Os militares tomam o poder e em 9 de abril é decretado o Ato Institucional número 1. Humberto Castelo Branco foi o primeiro presidente militar eleito após o golpe em 1964. Com isso, ele faz um governo totalmente autoritário e no ano de 1965 ele coloca em vigor o Ato Institucional de número 2, ou AI-2, que tinha como finalidade acabar com os outros partidos políticos, criando somente dois, ou seja, um bipartidarismo político, criando a Arena e o MDB. Após isso, ele coloca em vigor o Ato Institucional de número 3, que criava eleições indiretas para cargos de governador, vice-governador e prefeito. E, por fim, no final do seu governo, o Ato Institucional de número 4, que liberava o governo militar de não só alterar a Constituição, mas criar uma nova. E no ano de 1967, o governo militar outorga a nova Constituição do Brasil. No ano de 1967, mais precisamente em março de 67, Castelo Branco sai do poder e Arthur Costa e Silva entra como o segundo presidente militar eleito. O governo de Costa e Silva ficou conhecido como um dos mais duros e repressivos que o Brasil já viu, porque foi no governo dele que o Ato Institucional de número 5, ou AI-5, foi colocado em vigor, que tinha como objetivo caçar mandatos políticos, aposentar ou matar juízes, aumentar a repressão à luta armada, e com isso o descontentamento do povo cresceu muito, levando a quase uma guerra civil dentro do Brasil, porque os movimentos tinham armas e o governo também tinha, então era uma coisa meio que sangrenta. E por isso também que ficou conhecido como anos de chumbo, por causa da repressão, das torturas e dos exílios. Ainda no ano de 1967, o presidente Costa e Silva sofre um derrame cerebral e é afastado do cargo. Com isso, o governo é ocupado por uma junta militar formada por Aurélio Tavares, Augusto Rademacher e Maurício de Souza. Foi também durante esse governo que aconteceu o sequestro do embaixador dos Estados Unidos pelo MR8 e pelo MDB, onde eles exigiam que 15 presos políticos fossem libertados e que o embaixador dos Estados Unidos seria solto. Mas o governo percebeu que se eles não entrassem em acordos, os sequestros continuariam constantes. E com isso foi criado o AI-13 e o AI-14, que entraram em vigor no governo de Médici. Na área econômica, o país crescia rapidamente.
Este período, que vai de 1969 a 1973, ficou conhecido como a época do milagre econômico. Com investimentos internos e empréstimos do exterior, o país avançou e estruturou uma base de infraestrutura. Todos esses investimentos geraram milhões de empregos pelo país, porém, todo esse crescimento teve um custo altíssimo e a conta deveria ser paga no futuro. Os empréstimos estrangeiros geraram uma dívida externa elevada para os padrões econômicos do Brasil, consequência da longa crise econômica no governo e dos altíssimos empréstimos. Em 1974, assume a presidência o general Ernesto Geisel, que começa um lento processo de transição rumo à democracia. Seu governo coincide com o fim do milagre econômico e com a insatisfação popular em altas taxas. Os militares de linha dura, não contentes com os caminhos do governo Geisel, começam a promover ataques clandestinos aos membros da esquerda. Em 1978, Geisel acaba com o ato institucional número 5, restaura o habeas corpus e abre caminho para a volta da democracia no Brasil. No ano de 1978, que o MDB ganha as eleições e eleva o estado de redemocratização do Brasil. O presidente Figueiredo, ele decreta a lei da anistia, que permite a volta dos exilados para o Brasil. Ele também decreta o pluripartidarismo, ou seja, ele permite que outros partidos políticos sejam criados no ano de 1979. Com isso, a democratização no Brasil está quase completa. Os antigos partidos políticos começam a se transformar e mudar de nome. No caso do Arena, ele vira o PDS, o MDB, o PMDB, e surgem nessa época figuras carismáticas, como o ex-presidente Lula, formando o Partido dos Trabalhadores, ou PT. Nos últimos anos da ditadura militar no Brasil, ela sofria muitos problemas, inclusive o pior deles, uma inflação muito alta. No ano de 1984, políticos da oposição, jogadores de futebol, músicos, artistas e milhares de pessoas pediam eleições diretas, ou as diretas já, em cima da emenda Dante de Oliveira, que garantia as eleições diretas para presidente. Em 1985, o Colégio Eleitoral escolhe Tancredo Neves, e com isso ele seria o último presidente da ditadura militar totalmente democratizado. Mas uma semana antes de assumir o poder, ele adoece e morre, assumindo assim seu vice-presidente José Sarney. Ainda como presidente, José Sarney declara em 1988 a nova Constituição do Brasil e os novos princípios democráticos.
para vocês sobre a ditadura militar, que foi do ano de 1964 até 1985, quando efetivamente foi dada toda a anistia política para o nosso país, essa democracia que a gente vive hoje. Falar um pouquinho para vocês sobre o que a ditadura fazia com as pessoas, as torturas, as proibições. Éramos uma sociedade do medo, éramos refém do silêncio, não podíamos falar tudo o que queríamos e nem podíamos manifestar os nossos desajustes sociais da época, enfim. Nas escolas, os cursos de filosofia e sociologia foram trocados pelas disciplinas de educação moral e cívica e o SPB, que era a Organização Social Político Brasileira. Por quê? Porque filosofia e sociologia levam o cidadão a um crescimento mental, a uma visão de mundo. Ele vai formando ideias, ele vai formando opiniões, ele vai agregando valores e vai então conduzindo aquilo que ele entende ser melhor para a sua existência, para a existência da sua família, por que não uma existência social, haja vista aí que hoje temos uma infinidade de partidos políticos e na época apenas 2, que era a Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro. Um favorável ao regime e o outro que era a oposição. Nas escolas, muitos professores, não só das faculdades, mas professores de ensino médio que davam aulas de histórias e que de repente no contexto da sua explicação dava-se a ideia de que estaria falando mal do governo e exatamente nesse momento, então, alguns alunos se encarregavam de comentar com o diretor ou com o próprio pai que, acuado pelo medo, chegava na direção da escola e falava, olha, tal professor está trabalhando dessa forma, não está legal, e esse professor então era afastado da escola, podendo até mesmo ser exonerado se efetivo fosse. As festas que aconteciam na época, não existiam tantos bufês e espaços como hoje, habitualmente eram feitas dentro das casas e às vezes no meio das nossas festas entravam lá um militar em que ele fazia uma varredura por dentro da residência para verificar se ali na frente não era uma festa para camuflar uma conspiração política que poderia estar acontecendo lá atrás. Os tijolos vazados que existem nas escolas públicas principalmente era uma forma da vigilância militar que nós vivíamos. Às vezes o professor estava dando aula e de repente ele abria a porta e se deparava ali então com um policial ouvindo pelo elemento vazado o tipo e o nível de aula que estava sendo abordado ali naquele momento. Muitas músicas feitas na época, fala-se muito em Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, mas existem outras músicas também que mandavam recados para os exilados políticos da época. Várias músicas, uma delas Chico Buarque canta Meu Caro Amigo, ele manda um recado para o Francis Haime, e ele diz assim, meu caro amigo, me perdoe por favor, se não lhe mando mais notícias. E um determinado trecho ele também diz, aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, outros dias bate sol, mas o que eu quero dizer é que a coisa aqui tá preta. A Marieta manda um beijo para os seus, um beijo para a família, para a Cecília e para as crianças. E o Francis aproveita para também mandar lembranças e a todo o pessoal, adeus. Isso daí nada mais era do que é o que está acontecendo exatamente hoje. Falar para vocês que não tinha corrupção, a corrupção era muito maior que a de hoje. Falar para vocês que a invasão nordestina no nosso estado foi em massa, porque lá naquela região eles passavam uma fome triplamente maior que a de hoje. Falar para vocês que nós éramos ordeiros, tínhamos que ser, não podíamos nos manifestar, não podíamos dar nossas ideias, nossas opiniões, a censura nos castrava o tempo todo, a televisão, os filmes, novelas, teatros, várias coisas foram cortadas pela censura para que o regime militar então imperasse. E cada dia mais fomos nos calando e nos tornando vítimas daquele sistema
que para uns era muito bom, para outros nada bom. E na verdade, nossa sociedade de hoje é simplesmente herdeira de todo aquele regime. Tudo que nós temos hoje foi herdado da época da ditadura militar, com uma exceção. Não existia tanta baderna, lógico, e a quantidade de assaltos e criminalidade era bem reduzida. Gostaria de falar bastante sobre isso, mas o nosso tempo já se esgotou. Obrigada.